Redenção. Essa palavra resume bem a história do melhor jogo de todos os tempos. Red Dead Redemption 2 é uma obra-prima. A mesma pode ser comparada com uma pintura, um filme ou uma peça teatral, por ser uma demonstração de como fazer uma bela obra de arte no seu meio de entretenimento. Bom, o foco desse vídeo é mostrar o quão incrível e bem escrita é a história desse jogo, e como a jornada de Arthur Morgan faz jus ao nome do game. (1889), a época em que os foras da lei já estavam em declínio, prestes a serem destruídos. Arthur Morgan era um desses foras da lei, adotado pela gangue Vanderlyn, que inicialmente era integrada pelo próprio Arthur, Hosea e Dutch. Ele aprendeu muito cedo que era sobreviver a esse mundo, e entendeu como ele funcionava. Foi ensinado a atirar, caçar e roubar. Aprendeu a ser um sobrevivente, e na visão de outros, a ser um assassino. E é essa dualidade no caráter e nas ações de Arthur que mostram o quão profundo e bem escrito é esse personagem. Arthur era um parceiro fiel de Dutch e de seus planos, muitas vezes cometendo todos os tipos de crimes e atrocidades pelo bem da gangue. Porém, na maioria de suas missões, Morgan pode escolher entre ser um homem bom ou ser um homem mau. E partindo disso, vamos entender como funciona uma das mecânicas mais legais do jogo, que contribuem para como o roteiro e a jornada de redenção de Arthur vão se encaminhar ao longo do game. Esse é o sistema de honra. A bondade é representada por um cervo, inocente como o dia e pacífico como as lagoas, e a maldade como um lobo, perigoso como a noite e traiçoeiro como a corrente de um rio. Poético, não? Essas ações de honra e desonra afetam diretamente as suas interações com os outros personagens desse mundo. E Arthur está constantemente lutando com a moralidade, se balançando entre a corda do bem e do mal ao longo de sua história, como se fossem dois mundos se chocando. Nosso protagonista é um personagem com muitas camadas. Ele não é um herói com sua ética e moral intacta. Ele é apenas um ser humano como qualquer outro, que precisa sobreviver a um mundo que quer destruir pessoas como ele. Ao longo da campanha do jogo, fazemos muitas missões. Em cada uma delas, conseguimos ver o respeito que os membros da gangue têm com Arthur. E muitas vezes ele é um homem sem classe e rústico, porém esse respeito é pela fidelidade e lealdade com cada um que sobrevive junto a ele. Para seus inimigos, Arthur é um pistoleiro lendário, um assassino. Porém, para as pessoas que ele ama, Arthur é um bom homem. Bom, no decorrer do jogo, nosso protagonista continuava fiel a Dutch e a todos os seus planos malucos, mas essa lealdade à gangue muitas vezes custará um preço caro ao Arthur, como na missão em que ele precisa lembrar um homem de uma dívida que o mesmo tinha com Strauss. Da mesma forma que eu lembro você de deixar um like nesse vídeo e se inscrever para me ajudar a postar mais vídeos como esse. Bom, voltando. E depois de tê-lo espancado, o homem tosse sangue no rosto de Arthur. Mas ele não sabia que isso iria ser mais grave do que ele pensava. Com o tempo, a gangue precisava de dinheiro. E também de um lar onde não seriam caçados e presos pelos Pinkertons. E com isso, as ações de Dutch iam cada vez mais de encontro ao que Arthur acreditava ser certo. A cada assalto grandioso que Dutch fazia, a gangue cobrava um preço mais e mais alto, que seria pago com a morte de muitos membros dela. Eu acredito que a moral de Dutch foi sendo deturpada ao longo das crises que a gangue passava. Existem algumas teorias que acreditam que Dutch sempre foi assim. Algumas também que dizem que no primeiro assalto em Saint-Denis, Dutch bateu a cabeça tão forte depois do bonde ter caído que enlouqueceu.
e começou a tomar decisões questionáveis em seus planos. Em algumas cenas e cutscenes do game, Arthur conta que já teve uma família, mas infelizmente isso não acabou bem. Por isso ele tem esse sentimento de proteger a gangue como sua família. Mas esse amor ele também conheceu com uma mulher chamada Mary, onde ao longo da história do game, ajudamos ela com suas necessidades e trocamos cartas de amor com ela. E Mary entrega a Arthur uma oportunidade de sair dessa vida, mas a sua lealdade com a gangue ainda continuava. Ele não podia simplesmente abandonar a sua família. Porém, até mesmo Mary e muitas outras pessoas também acreditavam que ser um fora da lei fazia parte da essência de Arthur. A partir disso, ele precisava fazer uma escolha: continuar sendo um fora da lei ou sair dessa vida e fugir desse mundo que estava prestes a desmoronar e levar todos consigo. Nessa altura da história, Arthur já estava doente. Como eu contei anteriormente, seu pecado custou caro. Espancar aquele homem fez ele desenvolver uma doença. A tuberculose já estava tomando conta do seu corpo, e ele já não conseguia mais ser aquele velho homem durão que era antigamente. Arthur se via em um dilema, onde precisava se redimir de todo o mal que havia causado. Mesmo tendo ajudado e salvado muitas pessoas, ele também tinha acabado com muitas outras. E enquanto todos esses problemas aconteciam na sua vida, Dutch planeja um grande último assalto em Saint-Denis, onde seu foco era juntar dinheiro e fugir com a gangue para o Tahiti. We're not going to Paris. What? Why not? Because we're going somewhere better. Better than Paris? Oh, yeah. Where? Tahiti? Arthur, I have a plan. Confesso que eu ri muito com esse vídeo quando eu estava fazendo o roteiro. A comunidade de Red Dead é muito engraçada. Bom, voltando. Esse assalto se torna um verdadeiro desastre. Pior do que o assalto que tivemos em Blackwater, onde alguns membros da gangue são mortos, presos e alguns fogem para um navio. Então esse navio vai parar em Guarma, onde conhecemos um pouco das plantações de tabaco e as guerras sociais e econômicas daquela região de Cuba. Arthur, Dutch, Micah e outros membros da gangue conseguem fugir de Guarma e voltar para os Estados Unidos. E lá se reencontram com o resto da gangue. Porém, ela já estava sendo destruída desde o momento em que Dutch começou a enlouquecer. Micah havia traído a gangue, entregando informações aos Pinkertons, além de muitas vezes ter quase matado membros da gangue. E Dutch foi conivente com tudo isso. Com esse caos, os Pinkertons que já tinham encontrado o acampamento iam em busca de todos os seus membros ainda vivos. E diante de todas essas situações, Arthur precisava ter sua decisão e se redimir por tudo que fez. Seu respeito pelos membros da gangue tinha um motivo, e essa lealdade a ela não iria morrer por causa de Micah e muito menos por causa do Dutch. John Marston era como um irmão mais novo para Arthur, e o mesmo não queria ver John e sua família acabarem com uma família de Morgan. Então ele precisava tomar uma decisão e salvar Marston, para que ele possa construir sua vida longe de todo aquele caos, algo que Arthur não teve a oportunidade de fazer. E no fim, Arthur teve sua redenção. Conseguiu salvar John e o deu a oportunidade de sair daquela vida. Mas o preço a ser pago por isso é a sua morte, lutando com Micah e a sua própria doença, que estava em fase terminal naquele ponto. Nós sabemos que cabe ao jogador decidir ao longo da campanha se Arthur morre de uma forma desonrada, sendo morto brutalmente por Micah, ou de uma forma honrosa. Mas todos sabemos que é um consenso que, canonicamente, nosso querido protagonista
morre de uma forma honrosa, como sempre quis, olhando para o oeste, assistindo o lindo pôr do sol. Bom, esse é o fim dessa história de redenção. Obrigado por chegar até aqui. Se você gostou do vídeo, me apoie compartilhando ele para todos que você conhece. Tenho um carinho enorme por esse jogo. Estou muito feliz de ter feito esse tributo ao melhor game já feito.